Boa noite. Nós estamos falando aqui dos estúdios da Búzios Digital. É o podcast Pronto Falei, o podcast da comunidade. E nós temos aqui o nosso ilustre convidado, que é presidente da Câmara Municipal de Búzios, o vereador Vitor de Almeida Santos. Santos. Eu É. costumava chamá-lo de Ferreira e sempre dizia, olha, o presidente da Câmara era meu primo e coisa. Mas depois, e numa homenagem que nós tivemos juntos, lá da Guarda Municipal, eu, quando me coube a hora de falar, eu disse o Vitor Ferreira. Não sei por que tinha, mas não, Sabe é lá, né? Vitor de Almeida Santos. E é um prazer enorme nós estarmos com o presidente da Câmara Municipal de Búzios, Vitor. Obrigado por ter aqui vindo aos nossos estúdios. E nós vamos encerrar o ano com o seu episódio. No ano que vem a gente vai fazer novos episódios. Provavelmente o senhor voltará aqui aos nossos estúdios. E é um prazer. A gente costuma sempre pedir que o entrevistado faça a sua Wikipedia, a sua biografia. Não curta, né? Ah, não? Aliás, nós tivemos um papo aqui informal antes que deveria esse papo ter infelizmente. colocado no ar. Já né? podia deixar as câmeras ligadas, Com né? certeza. É uma pena, sabe? Mas, Rui, é um prazer estar aqui com Sim. você, com a Luciana, nesse podcast culto, muito inteligente, que é a característica de vocês. É bom estar aqui para a gente falar um pouquinho de mim, um pouquinho da política, um pouquinho da cidade. Sim. Na verdade, a minha biografia, não é muito grande, é simples. Eu vim do interior de Campos, né? Sou campista, numa cidade chamada Morro do Coco. Na verdade, é o 12º distrito de Campos. Já é quase divisa com o Espírito Santo, né? Mas já estou aqui em Búzios desde o final dos anos 80, né? Aqui viemos com a família inteira, praticamente, minha mãe, meus pais e meus irmãos. E aqui eu cresci, aqui casei, constituí família. Sou casado há 28 anos já com a Aline, que é uma buziana nativa de família tradicional. Com ela eu tenho 4 filhos. Sou cristão, né? Creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Tenho a Bíblia como meu manual de fé e de prática. Resumidamente é isso. E estou aí envolvido na política. Aí eu acho que à medida que você for perguntando aqui, a gente vai... Esse é o seu segundo mandato, né? Segundo mandato. Segundo mandato. É meu segundo mandato, mas eu já estava envolvido na política há muito tempo. Sim. Eu fui assessor do vereador Dida, o Dida Gabarito, né? Mas eu já participava meio que indiretamente na política desde 2000, na verdade, desde 1996, meu primeiro voto foi logo após a emancipação de Búzios, né? E Aziel foi candidato. E como Aziel ele congregava numa mesma igreja que eu, então a gente montou um grupo ali. Naquela época, naquela ocasião, Aziel não conseguiu vencer a eleição, mas teve uma votação boa. Naquela época era Clemente, Sim. Toninho, Mirim, aquela turma toda. Mas ali eu comecei a ter esse gosto, tomar gosto pela política, mesmo jovem, muito jovem. E depois a gente começou a introduzir. A Aziel ganhou em 2002. Em 2000, na verdade. No segundo mandato, a Aziel ganhou a eleição. E ali, cara, ele desenvolveu um trabalho, mas houve um rompimento também com ele, porque acabou que eu fui convidado por Toninho em 2004 para ser candidato. Toninho foi o vencedor naquela eleição, mas eu tive uma votaçãozinha muito pequenininha na época, né? Fui candidato lá em 2004, perdi uma eleição, né? E como eu aprendi com a derrota? A perda, ela te ensina mais do que as vitórias. E como eu disputei uma eleição muito jovem, então a decepção ela foi muito grande. Então, devido àquela derrota e da forma que foi, que eu tive uma votação muito pequena, somente os familiares estiveram comigo, então ali eu naquele momento, eu desisti de fato mesmo de estar envolvido diretamente na política. Mas o tempo foi passando. Eu tenho até um poema que eu falo sobre isso em 2020, que é o meu discurso de posse. Depois eu posso até falar para você e mandar para você.
Aí ali a gente foi desenvolvendo o trabalho. Quando chegou 2020, a gente já viu que a gente tinha condições de disputar uma eleição. Escolhemos uma nominata, vim com Alexandre Martins, me abraçou ali, me elegi junto com ele. E estamos aí em 2004, a gente triplicou a nossa votação, significa que a população reconheceu o trabalho que a gente fez, né? E estamos aí. E o Agora, presidente também. o senhor sabe que muitas vezes é melhor estar do lado do perdedor do que do lado do vencedor, né? É, Então, pode ficar tranquilo que pode ter sido o caso. O é, senhor perdeu a eleição em 2004, mas é. provavelmente muitas pessoas queriam ficar do seu lado na condição de perdedor, inclusive. E É. foi se. Quando eu falo que é a decepção, porque, na verdade, como eu era um jovem, né? Eu nem me lembro qual era a minha idade na época, teria que fazer conta, porque faz bastante tempo, mas o jovem ele acredita muito no que os outros Sim. falam. E hoje a gente já é experimentado ao ponto de não acreditar simplesmente quando o cara, não, eu tô contigo, tô com você, bate nas costas, vai que estamos juntos. Mas ali eu vivi essa decepção, essa frustração de ver aquelas pessoas que me incentivaram a entrar na política mesmo, assim, a ser um candidato, e depois elas não permaneceram comigo, eu tive que caminhar sozinho com a minha família, que é a minha base, né? E a gente perdeu a eleição. Aí, com o tempo também, aquela derrota me ensinou que eu precisava conhecer de fato o que era política, o que era uma nominata, que era uma coligação partidária. Isso daí me deu uma estratégia para que eu escolhesse uma boa Sim, nominata em sim. 2020. Ah, E eu tive outras propostas para me ser candidato em 2008, 2012, 2016, mas eu vi que ainda não estava preparado. E quando chegou em 2020, eu já vi que eu já pontuava em algumas pesquisas. Eu falei, agora então é o momento de pelo menos arriscar. E se eu não emplacar nessa, eu já recuo, não venho mais. Mas parece que o momento era aquele e deu tudo certo em o 2020. presidente começou a criar filtros, né? E aí foi Ah, calibrando É. todas as situações que isso. permitiu a ele ter o segundo mandato e ser o presidente da Câmara, né? Você sempre foi do bairro de Semarás? Não, eu já morei em vários bairros aqui. Hum. Na verdade, a minha família mora na Sembraça há muito tempo, mas eu já morei na Tartaruga, morei na Vila Caranga, ali aonde os familiares da minha esposa moram, já há muito tempo. Oi da Vila Caranga, inclusive. É uma senhora de 94 anos, que é a avó da minha esposa. E eu morei ali na Vila Caranga, morei de caseiro, em outros lugares também, na Ferradura. Eu tenho, assim, raízes em todas as áreas aqui de Búzios. Mas o Sempre seu construindo. eleitorado, por exemplo, ele tem uma... Muito equilibrado. Ah, é? Muito É, equilibrado. ele não tem um curral Eu eleitoral. não tenho uma bandeira específica. Embora eu trabalhe muito com o social, eu tenho vários projetos sociais, mas eu não tenho uma bandeira específica, então eu consigo transitar bem em várias áreas. Inclusive, eu sou evangélico, mas eu tenho um eleitorado muito grande de outras denominações, de Uhum. outras religiões, e também em todos os bairros. Eu acho que eu fui o vereador que teve a votação mais equilibrada. Hum. O Porque vereador entrou em eleito. vários nichos, né? Exatamente. Aqui, eu tive 1.078 votos, 4 e poucos%. Então, em Sem Braças, que é o lugar, o meu reduto mesmo, eu tive um pouquinho mais. Uhum. Mas tanto aqui no centro, quanto em Manguinhos e na Rasa, a votação foi praticamente semelhante. Diferença assim de 10, 15 votos de uma para outra. Então, a votação nossa foi muito equilibrada Uhum. mesmo. Essa diversificação do presidente da Câmara é uma estratégia para a prefeitura, inclusive, Uhum. porque ele Com tem certeza. vários segmentos Sim, da população e territorial também. sim. Eu tenho um público É, buziano nativo. Não sei se é porque eu sou casado com uma buziana, não sei se é isso, mas eu tenho um público assim, uma aceitação muito boa dos buzianos nativos. Que Eles bom. me recebem muito bem hum, e tive uma votação muito boa desse público, do buziano. E na Rasa também, ali os quilombolas, a gente tem projetos ali também que abraça todo esse povo.
eu não gosto dessa bandeira específica, porque eu acho que você desgasta se desgasta muito e você acaba deixando de lado, às vezes, um público que também te admira. Sem dúvida. Sim, claro. Não, e o Entendeu? legislador também é para E o todas as legislador áreas, é para né? todos, né? Isso. Então, a gente... É. Mas eu tenho um trabalho muito forte na área social. Conta Quais pra são os gente. seus projetos sociais? Eu tinha até anotado aqui, não estava na minha pauta. Quais são os Grace, projetos você vai me sociais? lembrando aqui. Olha, eu tenho um projeto na 100 Braças chamado Arena 100. Sim. A gente está esperando já. Se Deus quiser, eu vou fazer agora. Vou estar retornando com esse projeto, porque ele acontece ali na Praça José Paraíba. Uhum. E como a praça está em reforma, Sim. houve um atraso ali, então tive que recuar com esse projeto. Mas ali a gente atende com futevôlei, fute-mesa, futebol de salão, Sim. ping-pong. E esse é um projeto onde a gente abrange ali, a gente consegue atender pelo menos entre 250 a 300 jovens e adolescentes, até mesmo algumas crianças ali no futsal. Uhum. Esse é um projeto que a gente tem, que a gente identifica. E o senhor destacou emendas parlamentares para esse projeto, para bancar? Não enfim, diretamente, eu não? teria que mandar para o esporte, né? Eu mando Sim, diretamente para o esporte, e o esporte já aí começa a direcionar. Tenho que mandar diretamente para a Ah, para a Secretaria de Esporte. secretaria. Mas isso Ali. acontece ou não? É só com recursos seus? Acontece. Mas a gente, para começar, a gente mesmo que tem que colocar o recurso próprio, né? Tem um outro projeto que eu criei e que tem sido um sucesso, é o Brincando com Victor. É um projeto de, assim, infantil, né? Onde você brinca de fato com as crianças. Não é chegar lá e botar os brinquedos e deixar as crianças brincar, não. É um projeto onde a gente vai com a nossa equipe para determinado bairro. A gente já fez isso em vários bairros e as pessoas nos pedem muito e gostam muito para que a gente já vá para o bairro dele. A gente já fez na Vila Verde, fizemos no Cantinho do Céu, ali no Cruzeiro, já fizemos na Bahia Formosa e fizemos na 100 Braças. A gente vai com a nossa equipe, ali a gente monta uma estrutura e a gente brinca aquelas brincadeiras do passado. Cabo de guerra, corrida de saco, ovo na colher. Então você interage com a criança e eu entro na festa mesmo. Você tem que ir lá o dia quando tiver. O próximo nosso vai ser quando, Grace? Em março. Tô lembrando que era assim que a gente brincava. Então, mas isso é corrida de saco. Cara, e é maravilhoso. E eu vejo, cara, às vezes o adulto voltando a ser criança e a criança se desligando do celular, da televisão. Isso é muito bom. Então, esse é um dos projetos que a gente criou também, que automaticamente requer um gasto financeiro que você tem que investir, né? Porque eu dou uns brinquedinhos, faço um sorteiozinho, dou uma prenda para aquele que ganhar, mas no final todas as crianças a gente tem que deixar pelo menos um brindezinho para todos, para ninguém sair chorando. E requer um esforço, uma estrutura. E isso eu não teria como se eu também não tivesse uma boa parceria com o governo, Alexandre Martins. Mas esses projetos, o senhor não teria condições de destacar emendas parlamentares? Eu poderia fazer através de alguma secretaria. Emendas impositivas, né? Mas os projetos, eles ainda não são legalizados. Eu não sei como fazer isso. Eu até já tentei, mas esbarra em algumas burocracias ali na Procuradoria. Então, eu tenho tocado assim com os recursos próprios meus. Tem alguns talvez parceiros. Teria que dar para um CNPJ, né? Um recurso. Não dá, não é simples, não. Não é simples. Não é simples. Mas, qual é o seu partido atual? Hoje eu estou no MDB. No MDB? Mas eu fui eleito no 10, com Alexandre. Na primeira eleição, eu fui eleito no Republicano, né? A primeira eleição. Na reeleição, por conta aquela loucura que estava acontecendo, Alexandre acabou estando de fora e o prazo para a filiação estava se findando. Eu precisava achar um partido que, de fato, a gente tivesse uma nominada. Era o MDB, foi o MDB que estava ali com o Leandro na época. Então a gente precisava. Qual Leandro? Leandro do BOP. Do BOP. Leandro Alex. É isso, Leandro Alex. Então a gente teve que entrar ali. Aí ficaram ali o Gugu, Dinaí, eu,
e o Tony Russo, a Fafá do Correio, né? A Fafá da Raça. Quero mandar um beijo aqui pra Fafá, minha parceira também. A mulher mais votada de Búzios. Infelizmente, ela não se elegeu. Mas ela é a mais Fafá, votada da história. Ela foi mais que a Jô? De Búzios. A Jô foi 700 votos. Mas ela é a mais votada da história de Búzios. Sério? Só que a nominata que ela estava não deu para ela, porque Tony Russo também, que é o parceiro, explodiu por conta da causa e deixou até eu e Gugu para trás de mandato. Me diz uma coisa, a Fafá faz o que agora? Hoje eu acho que ela está coordenando o postinho, a policlínica da Haas. Tá. E faz um trabalho excepcional, mulher negra também, tem muita chance de estar vereadora na próxima eleição. Essa, realmente, ela estava numa nominata muito complicada, onde o sarrafo subiu muito, mas mesmo assim ela teve uma votação, foi a mais votada da história de Búzios. Infelizmente ela não entrou, né? Puxa, a gente precisa Isso é ter ruim, a Fafá né? aqui para conversar Eu conheço com ela. Traz a Fafá. Que me dizem dela, né? Traz a Fafá. E é uma possível vereadora aí, tem muita chance de se eleger. Depende dessas coligações que o senhor agora acabou de dizer que soube articular mas as pesquisas isso, mostrava muito, a pesquisa mostrava ela muito bem. Só que a gente teve realmente uma, como que eu posso dizer, mas houve uma mudança, o sarrafo de fato subiu muito. Na eleição de 2020, nós só tínhamos um candidato que passou de 1.000 votos, que foi o Rafael Aguiar, né? Mas nessa não, nós tivemos 6 candidatos. Inclusive um que teve mais de 1.000 votos ficou fora, que foi o José. Mas também o coeficiente de eleitores também aumentou bastante, né? Ou não? Não aumentou tanto, não. Não aumentou tanto, não. Hoje a gente está em 25 mil. Na outra, acho que a gente estava 22. Muito pouco. Não justifica 25 mesmo. Então, 25.600. O que ocorreu? Houve mesmo concentração? Campanhas eu penso assim, claro, vereador de mandato, ele sai na frente devido à estrutura e ele está sempre em evidência. Sim. E o eleitor não gosta de votar para perder. É difícil você achar. O eleitor quer votar para ganhar. Então, o vereador de mandato, que já tem um mandato, ele já sai na frente. Então, acho que isso daí influenciou muito. E todos os vereadores de mandato, com raríssimas exceções, tiveram o Dida e o Gugu tiveram 957 votos. Nossa, que era de mandato. Não entraram. O Gugu não entrou, Dida entrou. O Dida entrou depois, ali teve aquele movimento ali, mas 957 votos, quase 1.000 votos praticamente, e o Gugu ficou de fora. Vereador de mandato. Sim. Então, o vereador de mandato ali, para alguém que quer ser candidato a vereador na próxima eleição, ele tem que pensar em 1.000 votos. Não dá para pensar em menos do que isso. Embora Felipe tenha entrado com menos, que foi muito inteligente, estrategista, conseguiu montar uma nominata bem justinha, mas é muito arriscado, porque às vezes você não consegue alcançar o quociente. Se Felipe não batesse os 100, só batesse 80, ele ficaria de fora, porque a votação dele não alcança o 20% do quociente, ficaria de fora. Mas ele trabalhou bem ali, montou um grupo ali bem coeso, bem equilibrado, e ele venceu a eleição por 2 votos. É verdade. Né? Deixa eu conversar consigo uma situação que é a presidência da Câmara, a emenda Lohan. Eu chamo de emenda Lohan. Essa que permite se votar para o segundo biênio antecipadamente. Por que isso é uma jabuticaba, né? Isso, né? Cara, isso é um dispositivo, foi um dispositivo que a gente achou para deixar, por questão de segurança. Eu acho que se você consegue resolver logo tudo, então você tem um mandato mais tranquilo, não todos os vereadores. Nessa antecipação, a gente teve voto de unânime. Todos os vereadores votaram na antecipação e também acabaram votando em mim para presidente. Foi unânime. Foi unânime.
O que não aconteceu, claro, na votação do primeiro biênio, foi um movimento que a gente teve que fazer. Eu acompanhei aquela eleição do primeiro biênio. O senhor foi quem deu o voto Minerva, né, de eleição. Agora, criou ali segundos de tensão. Por que o senhor ficou... O senhor ficou assim, segundos, silente. Mas tem que ter essa emoção. Claro. Aquilo ali... É aquela batidinha de pênalti que você tem que bater, vai dar aquele friozinho na barriga, mas já estava resolvido. Já está... Quer dizer, aquele momento foi o momento que o senhor soprou a vela do Anderson. Não, mas não foi nem do Anderson. Anderson, infelizmente, foi o... Grande cara, nós tivemos com ele aqui. Gente boa, parceiro, conhecedor pra caramba na área administrativa. Mas ali era necessário fazer esse movimento, porque a gente queria uma Câmara que não ficasse tanto com a cara do governo. Do Executivo. Embora hoje a gente tenha um ótimo relacionamento com o Executivo, mas a gente tem uma instituição com cara de independência. Hoje a gente tem... Aliás, é isso que todo eleitor espera. E, inclusive, quem faz parte da mesa diretora, o vice, é um vereador de oposição, que é o Rafael Braga. Sim. Entendeu? E ele faz parte de comissões, coisas que a gente teve que fazer esse movimento, né? Eu acho que foi bom para o executivo, né? E também, principalmente, para o legislativo, que essa era a imagem que a gente queria dar para a população, mostrar para a população que a gente estava realmente muito desgastado, porque na casa um puxadinho da prefeitura. Então, hoje a gente já teve algumas matérias ali e que eu precisava resolver, por conta que a gente só tinha 5, né? Então, sempre eu, como presidente da Câmara, eu ia votar em favor da casa, a não ser que fosse algo que beneficiasse diretamente a população e eu precisasse me opor à casa em relação a isso. Mas quando tiver de decidir e eu entender que não terá tanta relevância assim diretamente para a população, eu sempre vou decidir em favor do vereador da casa para fortalecer. Interessante ouvir você falando isso. Por quê? Ontem mesmo a gente conversava sobre isso. Um momento onde a cidade passa por algumas dificuldades na área da saúde, né? Muita gente que, obviamente, deve chegar ao gabinete de vocês, né? Falando sobre exame, falando sobre médico, falando sobre essas coisas, falta de remédio, né? Como que fica uma Câmara que a sua maioria é de situação, né? Mas a grande maioria da população está passando por essas mazelas. Como que se posiciona a Câmara sendo a maioria da situação? Ela está falando de corresponsabilidade. Como é que a Câmara atua sendo corresponsável? Não, a Câmara, de fato, a gente não está para defender o governo. A Câmara é uma instituição não para defender o governo, mas para ajudar o governo. Hoje mesmo a gente teve uma votação referente a um crédito que precisava pagar os agentes de saúde. Então, e o executivo, ele precisa ter uma Câmara parceira mesmo, que ajude ele. Não é uma Câmara que fique tapando os olhos para as coisas ruins que acontecem, que isso daí é uma realidade. Agora, também tem o outro lado da moeda. Sim. Hoje a gente atende, se você for no hospital, a gente tem pelo menos 50% dos pacientes no hospital de Cabo Frio e de outras cidades aí. Sim, porque existem hospitais fechados aqui Exatamente. na região. Né? Hoje a cidade de Búzios, por pior que ela esteja, mas ela é a melhor da região. Nós temos UBS em praticamente todos os bairros. Nós temos alguns especialistas. É claro que a gente não dá para ser completo e hoje a cidade não vive uma condição financeira para ser completo, vai deixar alguma coisa para trás. Mas o fato da gente ser base do governo significa que a gente não está do lado do povo. Sim. Estamos do lado do povo, compreendemos o povo, mas a gente tem que ouvir os dois lados. Muitas vezes, eu quando fui eleito em 2020, quando alguém me ligava, eu já ia correndo porque queria bater no governo sem ouvir o outro lado. E às vezes eu estou esperando aqui há mais de 1 hora. Quando eu chegava lá, era 15 minutos que a pessoa estava esperando para ser atendida. Então a gente tem que ser coerente e peneirar e filtrar muito. Saber se essas acusações que estão sendo feitas, elas são
reais mesmo ou são pontuais. O que eu estou falando com vocês aqui, Rui e Luciana, eu reconheço as falhas que o executivo tem, mas eu não posso exaltar as falhas e fechar os olhos para as coisas positivas que o governo tem também. Está chegando para vocês essas Chega muitas denúncias? reclamações, claro que chega. Às vezes está faltando remédio, é que o exame Demorado. está demorando. Isso realmente acontece, tem acontecido. Mas tem muitas pessoas sendo atendidas para a saúde. Agora você vai lá, quantas ressonâncias o município atendeu esse mês? Quantas cirurgias já se fez esse mês? Entendeu? E tem muita gente que são beneficiadas pela saúde de bois. Entendeu? Então, quando eu começo a pontuar somente as coisas negativas que eu acho horrível, eu me policio e me disciplino para mim não ser esse cara que só aponta o defeito. Sim, nós fazemos uma campanha aqui, vereador, sobre o denuncismo vazio. Eu até uso, tomara que hoje funcione. O denuncismo vazio é o seguinte, eu vou ler. O denuncismo vazio é o seguinte, ó. Ele já tá queimando. Nunca funciona. Esse daí, acho que esse aí vai. Será que vai? Ele é bom. Eu não sei se o senhor já viu essa cena que eu faço. O denuncismo vazio é assim. Fósforo queimado. O sujeito denuncia e não apresenta nenhuma proposta, nenhuma alternativa. É como o fósforo queimado. A expressão nem é minha, do poeta Fernando Pessoa, mas é um fósforo queimado. A gente tem batido nisso e a gente não quer ouvir denuncismo, sem que venha acompanhado de uma proposta. E é feio. É feio. Agora, deixa eu falar uma coisa, Luciana. Eu achei muito interessante essa colocação que o presidente fez aqui do nosso legislativo. Me lembra da lição de Montesquieu. Montesquieu foi aquele filósofo que criou a teoria dos poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Que ele dizia que deviam ser harmônicos, independentes, mas que tinha que haver uma certa tensão entre eles. Não era para ser tão harmonioso porque a harmonia demais não é boa. Tem que criar um pouco de tensão, senão se eles viram ou se transformam numa trinca, aí é uma autocracia que está se implantando. Perfeito. E essa colocação que o presidente fez aqui me levou assim a essa lição que eu tive na época de universidade, de que Montesquieu dizia tem que haver alguma tensão. Não pode ser tão harmonioso, tão calibradinho, que aí vira uma autocracia. Quer dizer, os três fazem o que bem entende, desligado dos interesses da população. Sabe? Então, muito bom. Tem muita pressão tá numa presidência de Câmara? Pressão, aonde você lidera tem pressão. Eu trabalho muito com os vereadores para não dizer não para os vereadores. Eu trabalho essa questão comigo, embora muitas vezes eu tenha que dizer não. Porque quando um vereador ele vem pedir, a demanda não é dele. Sim. É de uma população, é de alguém que está pedindo a ele. Então, eu, como presidente, às vezes alguns vereadores, cara, você não me diz não nunca, mas eu às vezes tenho que dizer até de forma mais enérgica, mas eu trabalho muito essa questão para mim não dizer não para os vereadores, que são, primeiro, que os caras me confiaram o voto. A gente ser eleito a vereador aqui em Búzios, eu, vindo da onde eu vim, tendo uma história que eu tenho de origem extremamente humilde mesmo, e como a maioria dos vereadores também tem uma história muito parecida com a minha, mas você ter a confiança desses vereadores, por exemplo, eu tive voto de Felipe de Braga e de Aurélio, e de Dida. Dida, eu rompi com ele em 2020 para ser candidato. Rafael Braga e Aurélio estavam em uma composição diferente da minha em 2020, porque eles votaram contra, inclusive eles estavam com o Lohan, naquela época que houve a cassação de Lohan, e votei com o governo naquela época, então eu tinha esse desgaste com o Aurélio e com
o Rafael Braga, que eles estavam de um lado e eu estava de outro. E também o Felipe Lopes. Felipe Lopes, assim, embora a gente tenha um relacionamento, mas Felipe Lopes também é cara inteligente, estrategista, e esses caras confiaram em mim, então eu tenho que fazer de tudo também para não decepcioná-los como presidente, né, como presidente, mas claro, quando tiver de ser firme, eles sabem, me conhecem. O senhor não é o Hugo Mota, que está Não. feito assim. Não. O Hugo Mota está perdido lá no Congresso. Né? Não, eu tento cumprir com eles. Na verdade, eu já até cumpri com eles o que a gente combinou ali. A composição foi feita e está tudo resolvido com eles. E agora, nesse movimento que a gente fez de antecipação também, toda a composição está feita e eu não devo nada a ninguém. E foi uma eleição que não envolveu empresários, como acontece em muitos outros momentos. Foi uma eleição feita entre nós. Então, isso que é muito gratificante para mim. Legitimidade. E eu vejo que eles sofreram a pressão, porque o movimento que foi feito ali, a pressão era muito grande para que que eu não fosse eleito, na verdade, para que o outro candidato fosse eleito. E eles conseguiram, cara, superar essa pressão, romper essa pressão, e a gente conseguiu fazer a presidência. E hoje, Alexandre até, em alguns momentos, ele fala, cara, eu vejo que ele não é que ele se arrepende de ter feito alguns movimentos lá atrás, mas por ele não ter entendido o movimento que a gente fez, então houve desgaste. Mas como você falou, às vezes esses atritos, tensões, ele é necessário, é saudável. Até mesmo para mostrar que os poderes, eles, embora seja harmônico, mas precisam ser respeitados, e em alguns momentos vai ter o conflito. Senão vira uma autocracia. Exatamente. Né? E eu hoje estou presidente de uma instituição que eu quero mostrar isso, a independência. Embora hoje esteja muito alinhado com o governo, inclusive vou apoiar a esposa de Alexandre, Dani Martins, para candidata a deputado. Estou trabalhando e acho que tem muitas possibilidades acho que nunca Búzios teve um candidato com tanta possibilidade de se eleger pelo fato de estar fazendo um bom trabalho à frente da Secretaria da Mulher, vem se destacando também. Por ser esposa do prefeito, querendo ou não, isso influencia muito. Alexandre, por mais que o governo não esteja vivendo um bom momento, que isso é notório, mas Alexandre é muito bem conceituado aí na região dos lagos. Mas o senhor acha que o governo não está sendo bem avaliado? Não está... Não é bem avaliado. A questão financeira, isso influencia muito. Então, você automaticamente, os serviços prestados, eles não ficam 100%. Então, fica meio deixa um pouquinho a desejar. Aqui, principalmente na questão do serviço público, que é uma secretaria que exige muito, né? Então, muito necessária, né, para a população. Então, a coleta de lixo, ela precisa estar 100%. Hoje, Leandro assumiu lá, está fazendo um bom trabalho. Está dando mais dinamismo, uma coisa. Júnior já estava fazendo bem, assim, mas Alexandre tem também as suas estratégias, né? Sim. Eu respeito muito. Alexandre não é bom. Uma coisa que Alexandre não é bobo. Ele não vai fazer nenhum movimento já olhando lá na frente. Acho que ele já está fazendo porque sabe que pode ter resultado positivo com essas alterações. Agora, é muito importante que eu senti, imagina, me levou a uma história ainda na universidade, de que os poderes são independentes, harmônicos, mas não podem ser tão harmônicos que não possa ter alguma tensão, porque isso, veja só, se não houver alguma tensão, vira uma autocracia. Isso. Que eles se reúnem ali, os três poderes, e acabam decidindo. E o povo que é o que a gente vem falando hoje. Eu acho muito importante. Se o poder, se a Câmara é maioria, é situação, e a cidade está vivendo algo contra a população, então a Câmara passa a ser conivente? Contrária à população? Não, cara, olha só. Não, é o questionamento que a população faz, mas quando você fala de situação, eu tenho uma frase diferente dessa daí.
A frase não é nem ser oposição, nem ser situação. É ser ou ter posição. O fato, isso aqui eu vou repetir, o fato de você ser situação ou base do governo, seja lá como você interpreta melhor, seja assim colocado de forma melhor, não significa que você não esteja brigando para a população. Entendi. Você está lá, mas você não está gritando Eu lá, entendi, lá na sim, tribuna sim. que está fazendo isso e ficar mostrando os defeitos. Uhum. Não. Se tiver de brigar, você vai brigar lá nos bastidores, vai bater de frente com o prefeito. Uhum. Que é o que realmente Não vai é funcionar, antecipar né? a eleição. Porque quando você começa a fazer, é porque você quer aparecer. É. Resolver os problemas não é só atacando dessa forma. É resolvendo numa Antecipar conversa. a sucessão, ele está querendo É, dizer. Ele tá querendo boa antecipar a essa. sucessão. Vereador, nós falávamos então da maneira como se trabalha para alcançar os objetivos. Trabalhar. A maneira que eu trabalho, por exemplo, eu sou o vereador que mais, eu acredito, que seja o mais que tenha mais indicações atendidas. O Valão das 100 Braças, o manilhamento do Valão das 100 Braças é uma indicação minha. O PAP, ali o Correio das 100 Braças, que era num lugar horrível, hoje está ali na Praça Zé Paraíba, Excelente. num ambiente ali maravilhoso. Foi uma indicação minha. O Campo de José Gonçalves, uma indicação minha. Me lembra aí, vai me lembrando mais aí. E outras indicações que eu fiz. As cartas. Não. As Não, cartas. é umas indicações. Então, como que eu vou ficar batendo numa coisa e depois vou querer ter bom relacionamento com os secretários, que eu preciso de cada um deles? Se tiver a discutir, vai para os bastidores, bate de frente, para você ter as suas demandas também resolvidas. Poxa, cara, dá uma atenção lá na praça, na minha indicação que eu fiz o calçamento de rua tal, a criação, a Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Buziana, na Sem Braço, é uma indicação. Nossa, se eu fosse oposição, eu teria esses pedidos, essas indicações respondidas? Não teria. Então, vai ter a cobrança da parte do vereador Vitor Santos, as fiscalizações do vereador Vitor Santos, mas a questão de ficar apontando os defeitos, dificilmente você vai ter bom relacionamento com os secretariados e com a máquina para fazer com que o seu pedido seja de fato feito. Hoje, qual que é o ponto assim na cidade que o senhor enxerga como pior e o que nós estamos bem, estamos favoráveis? Eu acho que a educação nós estamos favoráveis. As escolas, as reformas das escolas ficaram maravilhosas. Eu acho que vocês já tiveram. Eu já tive. Ele teve Neolina. Não é só. Minha filha estudou Neolina na época que todo mundo pisava no. Já estava condenada à demolição. Foi salva. Uma reforma maravilhosa com porcelanato. Aquela na entrada de Tucuns ali, como é o nome daquela Eulina. escola? Eulina. Aquela vocês levantaram ela. Exatamente. Até, né? Ali também diziam que ali não tinha mais jeito. Ela tinha sido condenada. Exatamente. Até. Hoje tá linda, com uma quadra ali poliesportiva para as crianças brincarem. E outras escolas de José Gonçalves, lá no Cruzeiro, lá no Cruzeiro também nós temos outras. Aqui o Darcy. Então, na educação, eu acho que é o ponto mais favorável assim, do governo positivo, além de você atender mais de 1.000 alunos de Cabo Frio. O transporte escolar. Quando a Alexandra assumiu... Esse é um ponto muito alto mesmo. Quando a Alexandra assumiu, tínhamos 8 ônibus. Hoje nós temos... praticamente, eu acho que é 33 ônibus, 32 a 33 ônibus. Para todos os segmentos. Nenhum sem transporte. Não, praticamente todo mundo. Claro que, mas você sabe como é que é, né? Sempre que quer mais um pouquinho, quer um pouquinho mais. Mas hoje, inclusive, a condução pega o pessoal lá em Maria Joaquina. Maria Joaquina, sim. Pontos positivos. Que precisam ser ressaltados, precisam ser vistos. Muito positivo. E que precisa mostrar isso. Mas aí há uma deficiência na comunicação. Mas como você me perguntou, eu estou falando assim da minha parte. Outro ponto positivo, vou puxar a sardinha para a mulher de Alexandra, primeira-dama, Dani Martins, a Secretaria da Mulher. Acho que foi uma escolha, assim, a Alexandra acertou na veia.
Porque Dani, quem achava que não ia dar certo, quebrou a cara que deu certo e deu muito certo. Dani vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Secretaria da Mulher. Nós temos a Casa da Mulher Buziana na Rasa, nós temos a Casa da Mulher Buziana em Búzios. Agora eles entregaram quase 100 diplomas formando mulheres que já estavam depressivas porque não sabiam o que fazer, e ali com cabeleireira, manicure, maquiagem, diversos cursos técnicos, isso, diversos cursos técnicos, costureira, além de dar o suporte psicológico, apoio jurídico. Isso está dentro dos bairros e a ideia é de levar uma Casa da Mulher Buziana para cada bairro da cidade de Búzios, porque realmente tem sido um sucesso. Esse é outro ponto muito positivo do governo Alexandre Martins, que é a Dani, que é possível candidata, ou hoje é pré-candidata a deputada estadual, vem fazendo um ótimo trabalho e que tem sido referência em todo o estado. Nós tivemos aqui a mulher empreendedora, nós tivemos, inclusive a gente botou, esse é um projeto de nossa autoria que a Dani abraçou, né? Tivemos até um evento aqui com a primeira-dama do estado, a esposa do governador, Cláudio Castro, estava aí. A primeira, ou a secretária da mulher do estado estava presente para colher o que é de positivo que está sendo feito aqui através da Secretaria da Mulher para levar para todo o estado. Nós tivemos... A mulher nunca teve tanto destaque em um governo como está tendo agora no governo de Alexandre Martins. Eu acho que está indo para 6 ou 7 mulheres nas secretarias. Né? É um governo que dá oportunidade para a mulher. Nós temos a Delegacia da Mulher, a Casa Lilás, nós temos outras coisas que eu não está vindo agora na minha memória, mas outras conquistas que tivemos através da Secretaria da Mulher. Eu acho que é outro ponto positivo do governo, é essa questão, é o bom trabalho que a Secretaria da Mulher vem fazendo. E essas ações da Secretaria da Mulher, elas têm contribuído para diminuir a violência contra a mulher? Eles estão trabalhando isso. Estão trabalhando isso. Dá todo o suporte para a mulher que procura a Casa da Mulher Buziana ou a Secretaria da Mulher, que fica ali atrás da Câmara. Ali eles dão um suporte, tem médicos ali. A Luciana fala muito da Secretaria da Mulher, mas eu não recebo informação nenhuma. Então, agora eles estão mais estão divulgando mais na divulgação, né? Mas é assim, por exemplo, você tem o CEAM, que você chega lá, né, expõe seu problema, o CEAM vai dar o apoio psicológico, vai dar o apoio jurídico. Em alguns casos a mulher tem que sair da casa, então fica nessas casas abrigos, que são ninguém sabe onde é que fica. Então, por que ninguém sabe onde porque fica? não pode, né? Porque a pessoa pode achar, né? Tá. Então... É um trabalho em relação a isso, tem que ser um trabalho mais discreto. Sim. E é uma coisa que não acontecia em Búzios. Em Búzios você ia na delegacia, você que era culpado de ter sido estuprado. Era assim o tratamento aqui. Hoje também na delegacia você tem uma mulher que te recebe. Então era uma coisa que não acontecia em Búzios. E não tinha nem estatística do que tinha de mulher agredida, nem nada disso. Hoje já se tem. Então, assim, além disso, além do primeiro acolhimento, né? Porque a Patrulha Maria da Penha foi criada aqui dentro do município por 2 guardas municipais. Só que elas não tinham amparo. Então, a Casa da Mulher tem um espaço para elas, tem uma viatura só para isso acontecer. Isso aí. E a gente ouve muitas mulheres que têm esse amparo com o telefoninho das guardas. Qualquer coisa que acontece, imediatamente liga, elas vão até lá. E eu acho assim, o que vem acompanhando isso que é o mais importante? Além do acompanhamento psicológico, a mulher fica detonada quando vive uma situação dessa, é você aprender a fazer alguma coisa, né? Uma maneira que você realmente possa ter uma geração de renda. Então, eu acho que mudou completamente a configuração da mulher dentro da cidade de Armação dos Búzios.
Isso é verdade. Deixa eu te dizer, eu estou me lembrando Não, do não é Milor propaganda, não. Não é eu propaganda, estou me não. lembrando do Milor Fernandes. O Milor Fernandes dizia, quando o repórter começa a fazer Não é, não. esses Nós estamos falando programas, desse assunto, eu só estou Não, relatando. não, que mas eu sou uma mulher, foi gente. puxado A gente, pelo a presidente. gente, Por isso você que eu tô- consegue ver isso a é gente que... gosta Como de uma coisa dessa como o acontecendo, né? presidente pautou isso, eu até tô Não, mas eu tô muito bom falando, eu tô mesmo. falando, porque a pergunta foi o que é positivo sim, e o que é negativo sim, sim. que a gente vê o que é positivo na cidade e o que é negativo. Então, eu acho que, assim, para pontuar duas coisas, eu acho que a educação, né, e essa situação da Secretaria da mulher em si, ela tem tido um destaque, assim, diferente, tem sido valorizada, tem sido vista, ela não é mais uma coadjuvante, né? No entanto, o governo tem nomeado aí nas secretarias várias secretárias mulheres, além de alguns cargos de chefia na coordenação e tudo mais. É outro lado positivo. O lado negativo, eu acho que eu posso pontuar que é um problema que todo o Estado vive, né, que é a questão da segurança. Acho que a gente pode melhorar muito. A Alexandre tem investido, a gente conseguiu até algumas apreensões por meio de inteligência, essas câmeras que identificam. Sim, sim. Então tivemos várias apreensões de marginais através dessa identificação facial. Por exemplo, investido em segurança. Quanto que foi investido, por exemplo, agora no orçamento para essa área? destacado para... Essa daí realmente eu acho que ficamos a desejar, acho, em relação a isso daí. Não sei exatamente. 3 milhões. Acho que foi em torno de 3 milhões. Isso é pouco. Daí. É pouco, mas isso não significa que não possa ser investido. Ser suplementado. Entendeu? Ser suplementado. Pode ser suplementado e investir muito mais. Mas a questão de segurança não é só na cidade de Búzios, é em toda a cidade. Mas como a gente está falando especificamente de Búzios, a gente pode, acho que é um ponto a ser melhorado na nossa cidade, por ser uma cidade mundialmente conhecida. Sim. E quando um caso acontece aqui, tem uma repercussão no mundo. Né? Agora, o coronel teve aqui e disse que os indicadores de segurança são melhores do que os nossos vizinhos. Sim, os índices são bons. Os índices são bons. Eu estou falando que a gente pode melhorar. Isso, porque é um problema no Estado. Eu sei que o índice e o coronel vem fazendo um bom trabalho, a gestão dele, inclusive, melhorou muito. A gente tem tido várias apreensões mesmo em relação a tráfico de drogas e também a marginais, mas o ser humano parece que cada dia mais ele está piorando e tem feito algumas... Sai um, vem 600. Deixa eu dizer uma coisa, o senhor sabe que roubo de celular, eu tenho dito isso em oportunidades, na cidade em que mais roubo de celulares existe no mundo é Londres. Eu fiquei abismado com isso, quer dizer, as pessoas acham que aqui no Brasil... Achei que era Copacabana. Não. Londres se rouba celular. Eu nunca sei o que fazem com esses celulares que roubam. Vendem, tiram as peças, eu também, não sei o que é isso. Eu não sei, porque hoje os celulares, eles estão com uma tecnologia que se você... Eles primeiro, que eles identificam onde estão e depois, cara, ele bloqueado. Só que você tem hacking para tudo, hoje não tem. Sim. Bom, o senhor é morador do bairro de Sembraças. Infelizmente, a mídia, ela dá muito destaque às coisas ruins, né? Nós temos Sembraças, eu acho que é um bairro de serviços. Acho que Sembraças cada vez mais deveria se fortalecer. É um bairro. É um bairro que presta muitos serviços, né? Mas a gente fala muito sobre a droga dentro da Sembraças, fala muito sobre a droga dentro da Rasa. Como que o senhor vê Sembraças hoje? E o que você gostaria que acontecesse para Sembraças? Sembraças, eu acho que é o bairro de maior potencial da cidade de Búzios. Porque você tem tudo dentro do bairro. Você tem uma UBS, você está perto do hospital, você quer uma farmácia, você tem supermercado, você tem um sapateiro, você tem um cabeleireiro, você tem tudo dentro do bairro de Sembraças. Tudo que você quiser, tudo que você precisa, você tem dentro do bairro de Sembraças. Agora tem esgoto.
E agora estão fazendo o saneamento básico de toda a Sem Braças, que é outra obra que as pessoas não veem. As pessoas só veem o transtorno. Mas você quer fazer uma obra na sua casa, não vai ter jeito, vai ter que quebrar, vai ter que fazer, não vai ter jeito. Você vai ter que fazer bagunça ali para depois arrumar. O saneamento era algo assim que precisava ser feito no bairro de Sem Braças e que está sendo feito. Então o bairro de Sem Braças é um bairro muito completo. O que nós precisamos fazer no bairro de Sem Braças é ordenar. Ordenar, claro, além de calçar as ruas, mas ordenar porque nós temos praticamente 2 vias ali. Então embola muito o trânsito ali. Precisa dar uma investida também em relação à limpeza. Os próprios moradores também, infelizmente, são de cultura muito desleixada, sem, como que eu posso dizer, muito indisciplinada, para ficar mais leve, muito indisciplinado. O caminhão de lixo passa, poxa, aí depois de ter passado, eles já jogam o lixo. Mas já o jogam morador é sofá. informado dos horários de... É informado, sim. A gente tem uma equipe muito atuante ali no serviço público, nós temos. Mas, infelizmente, a questão mais de cultura e de disciplina que a gente precisa melhorar nisso. Em relação a isso, a gente precisa melhorar no bairro de Sem Braças. Qual a parte do poder público que eu acho que o poder público tem que fazer? É investir, não sei, uma parceria pública-privada para a gente melhorar a aparência do bairro. Porque tem uns pontos ali que são horríveis, parece que você está dentro de uma favela mesmo. Tipo isso? Ajudar a embolsar as paredes, vamos fazer pintar. um retrofit. Isso, porque o bairro é maravilhoso. Mas isso foi pensado nesse orçamento ou não? Não, isso não foi pensado. O orçamento agora foi mais para a questão mesmo de saneamento básico. Acho porque que se houver um dinheiro colocado no orçamento... Mas isso não impede de fazer. Falando de uma parceria pública-privada ali. Não precisa o quê? De um projeto? É projeto, precisa de projeto. Agora, presidente, o senhor tocou num assunto aqui, instigado pela Luciana. Nós criticamos assim, as leis urbanísticas aqui do município, que eles criaram bairros que são... A concepção do bairro é como se fosse um condomínio. O exemplo que eu dou é Ferradura. Isso. Para ricos e caseiros. Isso. Não tem serviço nenhum para você ter, para o senhor ter. Tem que sair de cá para comprar. Não é o caso de Sem Braças e agora não é o caso da Rasa. Da Rasa melhorou muito. Que a Rasa, muito. E lhe digo que foi muito depois da BenTV. Teve esse impulso na Rasa. E Sem Braças teve sempre, desde sempre, teve esse serviço. Eu considero 2 bairros em Búzios, Sem Braças e a Rasa. Os outros têm aspecto de condomínio. Então, isso é uma consequência das nossas leis urbanísticas. Que eu acho que a gente precisava revisar isso. Precisava ser revisitado, esse plano diretor e o conjunto de leis urbanísticas, para tirar isso da cabeça. João Fernandes é outro bairro, também parece um condomínio, não tem serviços ali. Nenhum. Tem que sair do lugar para comprar um pão. Sim. Não é ou se tem... E você não consegue criar. Quando você tem um bairro, você cria relacionamento, você sai ali, você vê com o vizinho, você senta, você toma um café na padaria, você senta na praça, você troca. Sabe o que ele está falando? Diálogo de comunidade. É isso aí. Ele está falando diálogo de comunidade. Não existe. Você viver o bairro. Você está num bairro que ninguém se conhece. Isso aí. Ninguém se conhece. E quando você tem os comércios dentro dos bairros, você começa a conhecer as pessoas, você começa a viver. E tem toda uma geração de renda também, né? Isso é maravilhoso. Quando você tem, você compra ali, você não precisa sair para comprar em outro lugar, você gera o dinheiro na própria comunidade. Então, eu vejo, como o Rui falou, o bairro da Rasa, ele começou a ganhar essa cara depois do BenTV mesmo. Vejo que nessa gestão do governo Alexandre Martins, a Rasa ganhou uma cara mais moderna, mais bonita, principalmente. Era uma coisa que eu sempre batia antes em diálogo com alguns gestores anteriores, era aquele cruzeiro que era horrível. Tinha aquele boteco ali que já está mudando, já estão fazendo até
Aí hoje ali botaram aquele Mercado da Terra, tem uma cafeteria aqui na frente. Logo Sim. você pegou aquele negócio, ele ficou bonito Tem mesmo. vários comércios, vários restaurantes estão vindo para lá. É, O Borogodó, que tá na isso, passagem em Cabo Frio, tá ali também na Rasa. Então as isso. pessoas estão investindo ali. É. E É, é e um você vê, bairro. o senhor vê o valor das propriedades lá, Isso, hoje cresceu muito. dispararam. Dispararam. E é um bairro também com um potencial maravilhoso ali. O povo maravilhoso, Uma uma cultura, gente, né? uma Um gente quilombo, né? muito boa. E o quilombo, maior né? colégio eleitoral, presidente. Maior colégio eleitoral. Maior colégio eleitoral é o bairro da Rasa, né? Que decide, de fato, a eleição, Sim. né? Eu acho, deixa eu dizer, agora perguntar uma coisa que eu queria. Cartão corporativo. Vocês agora os senhores deram Uhum. cartão corporativo para cada um dos vereadores. Isso tem limite? Como é que Tem se faz o limite controle de R$5.000, disso? é para Sim. gastar, por exemplo, eu nem usei o meu ainda, nem desbloqueei o meu ainda. Sim. Mas os vereadores, por exemplo, quer pagar uma passagem, ele pode pagar um táxi com o cartão corporativo e o limite é R$5.000 por mês. A maioria deles nem usam tudo porque não dá para usar, mas quando você quer fazer uma viagem, você vai para Alerj ou você vai para Brasília, não tem condições do vereador gastar do seu próprio dinheiro, porque o vereador, por mais que as pessoas pensem, ao contrário, o vereador ganha no máximo aí 6.500 com desconto. Então, esse cartão corporativo é usado dentro de um protocolo. Dentro do protocolo, com prestação de contas mensal. Mensal. E tem que prestar conta bem direitinho com nota fiscal. Porque senão o vereador responde. Mas o senhor não poderia usar esse cartão corporativo, então, para os seus projetos de Brincando Convicto? Não quer usar? Não. Infelizmente. É só em função do ofício ali, né? Da legislação, do mandato. Não posso fazer, não. Ah, sim. Quem dera se eu pudesse, né, comprar uns brinquedinhos. E tem mais algum tipo de benefício que os vereadores recebem para poder usar na profissão? Tem algum penduricalho? Auxílio, paletó, essas paradas? Eu pedi para dar uma levantada lá, ver se a gente consegue fazer o auxílio alimentação para o vereador. Mas eu pedi à procuradoria para ver, porque alguns lugares já estão oferecendo, algumas câmaras já dão, a Alerj, inclusive, dá o vale alimentação para o deputado ou o vereador. Eu pedi à procuradoria para dar uma levantada lá para ver se a gente teria direito, entendeu? Porque você está pensando num penduricalho, então. Mas hoje os nossos servidores da Câmara, todos eles têm direito. Só nós vereadores que não temos. Nós vereadores não temos. A vale-refeição. Vale alimentação. Alimentação. Porque o vale-refeição ele desconta os dias que você não vai. Então a gente foi uma lei que a gente criou lá. Esse ano foi um ano difícil na Câmara, mas foi um ano de muitas conquistas. Assim, a gente investiu nos servidores, não só para prepará-los para prestar o melhor serviço, mas também valorizamos ele. Criamos o cargo de gratificação, que você, de uma certa forma, estimula o servidor efetivo a estar também trabalhando, porque às vezes o servidor efetivo é o que faz a coisa acontecer. E eles não tinham nenhum tipo de benefícios em relação a isso. Então a gente criou o cargo de gratificação e a gente contempla os servidores efetivos. E também pode ser também os comissionados. Mas a gente contempla hoje praticamente 100% dos servidores efetivos, eles são contemplados em cargos de gratificação, que é um valor a mais que ele ganha para prestar o serviço que eles já prestam, né? Mas, por exemplo, quando você precisa de um auxílio ali dentro da Câmara, a gente precisa muito do efetivo. E também foi uma forma de trazer o efetivo para o nosso lado, porque a gente estava entrando numa composição nova, equipe nova. Então Qual a gente precisava. A relação do efetivo com o comissionado lá na Câmara? Hoje é maravilhosa. Não, mas eu digo em termos percentual. Percentual?
Hoje o efetivo da Câmara ganha muito bem, cara. Não, mas eu digo quanto quantidade representa de a hoje, quantidade. hoje, com o cargo de gratificação, na verdade, a gente eliminou essa discrepância, porque Sim. tinha, de fato, uma diferença muito grande. Inclusive, existiu uma sentença que estava cobrando até R$ 5.000 no CPF de Rafael, pedindo paridade da questão do efetivo, dos concursados para o efetivo. Tá. Mas a gente conseguiu resolver isso com o doutor Danilo aqui, a gente chegou a um denominador comum. Sim. Ele deu uma sentença que assim, nos ajudou muito. A gente tinha um problema judicial gravíssimo. Isso era o maior problema que a gente tinha na Câmara, logo assim que eu assumi, foi esse. Existia Rafael Aguiar, que foi o presidente anterior, o Tribunal de Contas estava pedindo paridade e já multava ele R$ 5.000 por dia para que ele convocasse os concursados de 2012. Sim. Mas como não existia uma sentença, estava judicializado, então Rafael, ele acabou convocando os concursados, mas sem sentença. Então eles estavam ilegitimamente na Câmara. E quando eu cheguei lá, eu peguei esse pepino para descascar. Aí juntei o corpo técnico, cara, vamos lá ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa com o doutor Danilo. O doutor Danilo falou, olha, tem que mandar todo mundo embora. Porque Os comissionados. Os concursados que foi convocado por Rafael. Teve que mandar embora? Não, essa tem que mandar porque eles estão ilegítimos lá. Aí como que você vai mandar 17 concursados embora, que vieram de outras cidades para cá, abriram mão de outros concursos para cá? Aí juntamos, fizemos mais uma audiência lá com o doutor Danilo, que nos recebeu maravilhosamente bem. Ele foi muito sensível à situação, responsável também, falou, cara, eu vou analisar, faz aí um parecer que seja o melhor possível, que eu vou analisar para ver o que eu posso fazer. E com isso, coitado os servidores lá, como que tava? Nem dormia. Nossa. E eu, junto com o corpo técnico da Câmara, a gente tomou essa batalha para nós, para a gente também não fazer essa... Era uma injustiça, de uma certa forma, com eles, que já estavam lá 8 meses. Mas se tivesse uma decisão judicial, para mim seria até mais fácil fazer, dispensar, mas eu não podia fazer isso sem ter uma decisão judicial. O doutor Danilo analisou lá os pareceres do pessoal lá do corpo técnico, da nossa procuradoria, e graças a Deus deu a sentença favorável. Hoje eles estão lá para sempre agora, concursados. Dorme tranquilo, quem tomava remédio, tarja preta, já não está tomando mais, está todo mundo Presidente, tranquilo. me fala uma coisa, tem uma jabuticaba também aqui, que é a respeito dos afastamentos eventuais do prefeito. Ele não é obrigado a passar o vice por 15 dias, né? Isso foi uma emenda que fizeram na lei orgânica. Por que esse protocolo ainda existe? Isso só existe aqui. Imagina. Como é que funciona? Existe aqui uma lei, uma emenda feita na lei orgânica, que o prefeito não é obrigado a afastar, a designar o vice-prefeito para exercer a função de prefeito por um prazo de 15 dias. Se ele estiver ausente por 15 dias, não sei se é 15 ou 10 dias. E quem que responde? Não responde. Ninguém. Mas eu acho que isso daí foi feito lá atrás. Sim, foi feito lá atrás, né? Por conta daqueles movimentos que tinha, porque aquele período em que a administração era zíper, eu digo que era uma administração era zíper. Então foi feito nessa época. Mas hoje a gente não teve nenhuma necessidade, mas se tiver de chegar lá e a gente mudar, que eu acho que é um projeto que tem que sair de lá para lá, né? Não, eu acho que a iniciativa pode ser do legislativo também. Acho que não. Não, é assim, a modificação na lei orgânica pode ser emendada por uma proposta do legislativo. Do legislativo. É como uma emenda constitucional, a iniciativa de deputados. Eu acho
Eu acho que isso não teria nenhum problema em ser feito. Eu acho que hoje a gente pode até tratar isso com o Alexandre e com o Leandro, até porque os dois se dão muito Sim, bem. sim. E ali eu acho que a gente não vai ter problemas com isso. Isso começou com o André, da relação dele com aquele vice dele, Muniz. Muniz, é. Começou com Muniz, aí depois permaneceu lá com o Henrique. Com o Henrique. Bom, aquela fase foi teve difícil um problema mesmo. com esse negócio de vice, né? É. Porque graças a Deus eu acho que... E teve esse agora de Alexandre com o Rafael. Com o Rafael. Sim, mas aí não na condição de não vice, nessa né? condição. Mas seu Miguel era o vice na época, né? É. Ah, era o vice. O Miguel Pereira era o vice, Mas hoje eu acho que está muito tranquilo, mas se tiver de votar lá também, de alterar, eu acho que os vereadores não terá nenhum problema. Isso é feio, eu acho feio isso, porque não existe isso. Imagina se o Lula tivesse a condição de deixar o país bucéfalo, eu uso a palavra bucéfalo, até quando se afastar por 10 dias ou 15 dias. Né? Quer dizer, uma coisa e Alckmin não poder tomar as decisões, claro, depender dele. Né? Eu acho que... Agora, sobre... Falou em Lula e Alckmin, me diz uma coisa, aqui... Quanto que o Bolsonaro teve de eleição aqui? Foram 70%, né? Em Búzios, eu acho que foi 70%. No estado do Rio, eu acho que o Bolsonaro perdeu. Mas perdeu. No estado do Rio, acho que... Sim. Agora, perdeu. Me diz uma coisa. Por que eu queria falar, isso cria alguma como é que se diz? Cristalização, não é? Uma calcificação, assim, de votos, de eleitores, isso calcifica, assim, os lados aqui em Búzios, ou isso pode ser dissolvido agora? Acho que pode ser dissolvido. Eu acho que o voto do interior é mais na pessoa propriamente do que no partido. No caso, quando é uma eleição para presidente, a gente vê isso de forma muito mais clara, porque você está aqui a cidade de Búzios, ela tem muito evangélicos. E a maioria dos evangélicos, eu acho que 70% de Búzios, pelo menos, são de origem evangélica, né? Então, automaticamente, desses 70%, poucos evangélicos são de esquerda. A maioria são de direita. Então, acho que por isso é que Bolsonaro levou essa vantagem muito grande aqui. Não só Bolsonaro, como também o próprio governador, né? Teve uma votação muito expressiva aqui na cidade de Búzios. Eu acho que a cidade de Búzios foi a que mais assim, deu vantagem tanto para o presidente quanto para o governador. Né? Mas quando se fala de vereador, de prefeito, eles votam mais na pessoa. Né? É aquele que trabalha mais, aquele que corre atrás mesmo. Como é que o senhor justifica tamanha diferença que o Alexandre teve sobre o Rafael nessa Acho que eleição? A união de Rafael e de Leandro ali foi o grande... Eu não sei se foi a grande jogada de Alexandre, assim, ou se foi um grande erro deles. Porque realmente os dois vinham de uma eleição muito acirrada na suplementar, assim, de um para um lado, para o outro, estava até ficando meio pesado. Você viveu esse período aqui? Vivi, sim. Então, eu estava, inclusive... E os comícios até para fazer avaliação? Eu, na época, eu estava... por estar no MDB, eu estava com o Leandro. O Leandro, né? Mas aí, cara, a junção dos dois ali não deu certo. Avinagrou. Poxa, o azeite estragou completamente. Eu acho que até se Rafael tivesse vindo sozinho, isso é minha opinião própria, Leandro tivesse vindo sozinho também, os dois estariam vivos para a próxima eleição de agora, ainda que Alexandre ganhasse a eleição, porque eu acho que a eleição, Alexandre trabalhou muito essa questão do afastamento, né? Ele foi muito estrategista, muito inteligente, até mesmo pelo fato de não fechar com nenhum dos dois. Ele deixou os dois fecharem, né? Um com o outro. E que isso aí foi determinante. Porque tinha lugares que Leandro entrava e Rafael não entrava. Ali era... E vice-versa. Foi, eu acho que deu eu chamo até o Alexandre de prefeito Duracell. Ele não é pilha Rayovac. Ele é pilha Duracell.
muito inteligente, estrategista. Ninguém ganha a eleição da forma que ele ganhou. Sim. Ganhou 2 eleições, já foi vice-prefeito, já foi vereador, esteve vereador também, secretário. Então tem uma história, ninguém chega, até na Câmara. Ninguém sobe a escadinha lá da Câmara lá de bobeira, por acaso. Claro. Ele tem que ter um bom trabalho, tem que ter bom relacionamento. Não é fácil ganhar qualquer eleição aqui em imagino. A Búzios mais difícil é de de vereador. vereador, porque você tem muita gente, diversas culturas e muito parente um do claro. outro. Sim, sim. Então vai levar aquele que tiver um melhor trabalho, uma Sim, melhor lábia, exatamente. assim, um melhor relacionamento com a população. Com certeza. Tem que trabalhar muito, Rui. Uhum. Tem que trabalhar. Eles estão aqui comigo e sabem. A gente trabalha todos os dias. Porque a gente está vereador, mas eu não quero seguir carreira como vereador. Se chegar lá na frente, abrir uma porta para mim e me couber, e der para mim subir um degrau a mais, eu vou subir, eu estou trabalhando para Sim, isso. Claro. Você está entendendo? Uhum. Não que isso seja, eu tenho que ser, não quero, e tem que ser. É meio que Não. naturalmente vai acontecendo, né? Se acontecer, eu não tenho medo de ir. Uhum. Se abrir a porta ali, eu vou. Mas ela tem que me Não, o senhor caber. já tem pés em todos os colégios É. eleitorais Eu aqui. tenho bom relacionamento com todo mundo, mas assim, não me deslumbro. Hum. E me é muito autodisciplino importante, né? para não deslumbrar, porque a gente, não, você tem que. Aquela velha história lá de trás, quando eu fui candidato pela primeira vez e tomei na cabeça. Sim. Então, isso me deu uma base para mim não se iludir com os aplausos, com os elogios, de que, olha, você tá. Meu irmão, eu consigo fazer umas análises próprias, né? Consigo fazer uma leitura também de povo. Isso daí, a experiência, a vivência, a convivência com as pessoas, que eu lido muito com as pessoas, ele vai te dando com o tempo. É para você não fazer besteira, porque eu tenho um grupo consolidado para vereador, dificilmente nós perderíamos uma eleição se tem um grupo para vereador, assim, a gente vai disputar, sabe que não é fácil ganhar uma eleição, mas quando você tem um grupo consolidado, um grupo já bem alicerçado, então você sabe que dificilmente você perde uma eleição para vereador, é só acertar uma nominata ali, construir e correr atrás. Então a gente já tem uma bagagem e a gente está à frente aí de alguns aí que não estão dentro, a gente sabe disso. Luciana, nós estamos aqui diante de um presidente que não se faz busto de si Sim, mesmo. sim, É muito aquela bom expressão isso. que eu tenho Muito bom. dito. Quer dizer, ele é um cara que está na dele. Ele Exatamente. não é aquele que faz um busto dele próprio e aí sai o busto, Uhum. o cara andando, sabe? O presidente. Bastante consciência da sua responsabilidade, sabe, né? um busto, e daqui a pouco o busto começa a se erodir. Mas não. Então, não é o caso dele que está dando um bom exemplo com aqui. certeza. Esse pessoal que se faz busto de si mesmo, eu não tenho saco para ter eles aqui na mesa, presidente. Mas isso. Que a gente nunca sabe se está falando com ele ou com o busto. Mas existem personagens. Eu procuro me autodisciplinar para tudo e me policiar para tudo. Porque a posição, onde você está, se você der mole, a vaidade te domina e você daqui a pouco você está fazendo aquilo que você rejeita no próximo. Entendeu? Aí você não consegue enxergar. A vaidade é a soberba. Então isso, quando eu olho para mim e começo a ver algumas ações, algumas palavras, algum posicionamento, aí eu vejo que eu preciso voltar, preciso recuar, entrar pro meu quartinho lá e me consertar. Cantinho do pensamento. Legal Cantinho do isso. pensamento. Essa é a minha estratégia, Rui, o que tem me dado o que eu conquistei até hoje. Eu sei que da onde eu vim, até onde eu cheguei, poxa, se Deus me levasse hoje, eu já estaria muito satisfeito mesmo. Mas como ele já me trouxe até aqui, eu sei que ele, se eu fizer a minha parte, que me cabe, e se ele abrir a porta, eu sei que ele pode me levar mais. O senhor falou em minha parte, não é tudo Deus. Não, a minha Exatamente. parte, eu tenho que fazer a minha parte de Exatamente. construir. Eu costumo dizer que se fosse tudo Deus, o Cristo não teria pedido na Não. ressurreição do Cristo, dizendo, olha aqui, tirem vocês a pedra daí. Exatamente. Alguma coisa tem que ser feita por A gente, nossa né? parte ela tem que ser feita, porque a de Deus sempre já está pronta. Claro. Já está pronta. Então eu procuro fazer a minha parte, né? E a minha parte política eu faço, mas também procuro fazer a leitura
das circunstâncias, do ambiente, das pessoas, do momento, do time. Porque se você entrar fora do time, é igual aquele playback quando você entrou errado, você não consegue pegar mais. Então eu procuro fazer isso. Isso não significa, logicamente, que eu seja perfeito, porque a gente tem muitos defeitos, né? E se as pessoas realmente conhecessem, às vezes a gente parece, né? A gente se mostra tão bonzinhos, mas se as pessoas conhecessem de fato quem nós somos por dentro, às vezes que você fica lutando com a sua natureza, ninguém aceitaria ninguém. Claro. Presidente, me diz uma coisa, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria saber qual é a prioridade sua para... A gente está pensando no Búzios futuro, que eu tenho muito receio do futuro de Búzios, sabe? Eu costumo dizer que eu não quero ter saudades do futuro, no sentido de que eu espero que o futuro seja promissor e não ter uma saudade desse futuro que nunca vem. Qual é a sua prioridade para Búzios? Búzios precisa de muita coisa ainda. É difícil até eu pontuar uma prioridade. Mas se assim tivesse um pontapé inicial em relação à cidade, eu melhoraria os bairros. Então, se eu tivesse esse poder de atacar, eu executar, eu vou entrar dentro dos bairros. Mas eu posso lhe sugerir uma que tem sido reiterada aqui, mobilidade urbana. Mas também passa por isso, mobilidade urbana, mas é um problema que a gente não vai conseguir resolver, Rui, de uma hora para outra. Não tem jeito. Precisa começar, né? Não, começar sim, mas quando eu falo de você cuidar dos bairros, também passa por mobilidade urbana e ordenamento. Porque eu vejo que nós temos uma cidade muito bonita, né? Ferradura, você vê alguns outros cantos, mas quando você entra em alguns bairros, parece que esse bairro nem pertence a Búzios, está totalmente descaracterizado. Então, embora seja um bairro mais simples, mas ele precisa estar urbanizado, precisa estar calçado, precisa estar bem iluminado, entendeu? Precisa estar seguro. Se possível, cara, é todo monitorado. Porque isso também faz toda a diferença. Com certeza. Para mudar essa impressão que os outros pensam, não, que o bairro de Cem Braças, lá não pode entrar, porque o tráfico lá atua e que manda. Não é nada disso. Não. Ali, cara, 99,9% são de pessoas de bem. Claro, com certeza. E precisa ser cuidado. Eu acho que a gente... E não só o bairro de Cem Braços, estou falando de bairro de Cem Braços. Se você vai no Cantinho do Céu, no bairro de José Gonçalves, a gente precisa melhorar. Bahia Formosa, que é um Alto dos da Boa bairros... Vista. Isso, Bahia Formosa. Alto da Boa Vista ainda deu uma levantada com esses asfaltamentos que teve ali. Asfaltou lá, melhorou muito na gestão passada, embora falta muita coisa ainda para fazer, né? Mas 50% ali do trabalho que tinha que ser feito foi feito. Foi feito, inclusive, as calçadas, né? Para que estão esperando o asfalto chegar. Mas tem que chegar logo, porque com essa chuva aí vai desfazendo até o que já foi feito. O bairro de Bahia Formosa, por exemplo, é o primeiro bairro da chegada de Búzios, né, quando se vem de Cabo Frio, e o último a sair. Mas eu vejo um potencial tão grande naquele bairro. Nossa, muito. Que ele é o único bairro, eu acho assim, que eu acho que ele tem 36% de construção, assim, e eu acho que a gente pode crescer ele de forma ordenada. Sim, entendo. Com ruas largas. Exatamente. Já com outro planejamento bairro tem de o peso calçada. Histórico de ser um quilombo. Isso também aí. precisa ter sido um quilombo. Isso. Para dar dignidade àquelas pessoas que moram ali, que são históricas, que precisam ser valorizadas, que estão esperando isso há muito tempo. Essa estrada da Fazendinha ali será um marco. Vai ser muito importante para a Bahia Formosa. Muito importante. A gente espera, né, que tenha transporte dentro dessa estrada, né? Porque também
O grande problema de Bahia Formosa é a falta de transporte. Não, mas a Mas estrada a estrada vai é ruim. trazer isso. Tomara, né? A estrada vai trazer. É. Agora, quando você traz o progresso, também automaticamente você vem com o progresso, você tem as outras coisinhas que você Sim, precisa também Mas sendo melhorar. ordenado, eu acredito que a probabilidade é sempre menor, né? Uhum. Porque eu não sei, tirando esses bairros do centro, qual bairro foi ordenado pro lado de cá. A coisa foi crescendo e foi crescendo acontecendo, rápido. né? Não, mas Bahia Formosa, agora a gente tem a Pois é, oportunidade de crescer exatamente. direitinho, Sim. de organizar. Presidente, nós já estamos terminando Uhum. aqui o nosso programa, dia 23. O senhor foi o convidado que encerra o nosso primeiro ciclo do Pronto Falei. Gostei muito desse episódio. Eu não lhe conhecia. E repito, não é uma pessoa que traz consigo um busto, né? Não é de si mesmo, um cara que se expõe e debate sobre qualquer assunto. Gostaria que o senhor, então, agora se despedisse dos nossos ouvintes Uhum. do Ui, Pronto Falei. pronto, falei, né? Eu quero agradecer você e a Luciana, né? Primeiro pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Sendo entrevistado por uma das mentes mais brilhantes de Búzios e por uma mulher ao lado, né? A Luciana também muito inteligente e também natural, né? As perguntas dela Hum. ela te dá a liberdade de responder. Da forma que ela pergunta, também te dá a liberdade de Aqui nós temos responder. uma boa junção, né? É. Tem uma mulher Perguntas raízes, ela totalmente Isso. da população, né? Aham. E um homem que teve uma excelente oportunidade de estudar, de ter conhecimento e que divide isso com a gente. Então, eu Isso. acho que isso que dá essa bosta que acontece aqui. Não, mas ele o que, apesar dele ser um homem muito culto e inteligente, uma das mentes mais brilhantes que Búzios tem hoje, ele também te deixa muito à vontade, Muito. te deixa muito natural. Então, eu quero agradecer vocês por esse convite, quero ter a oportunidade de vir aqui para a gente falar ao vivo, né? Porque Sim. na verdade hoje a gente, como a Sim, gente sim. está A gente tá gravando e vai passar gravando, na terça-feira. é terça-feira, mas quero estar aqui ao vivo. Agradecer aí a sua equipe técnica e quero dizer aqui para o povo buziano do carinho que eu sinto por cada um deles, agradecer pela forma que eles me receberam, recebeu a minha família. Búzios é uma cidade de oportunidade Muito. para aqueles que vêm de fora, para nós que somos forasteiros, Uhum. né? E eu tenho muita gratidão a Deus e o povo buziano por ter nos recebido e nos dar a oportunidade de estar em uma função tão importante, né? Você ser de fora, não ter uma raiz aqui, assim, de começo, mas você chegar aonde nós chegamos, mesmo sendo de fora, eu falo nós, você, Sim. você, né? É porque Búzios é uma cidade de oportunidade. É que o Sim. povo buziano, de uma certa forma, eles são muito receptivos. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo aí repleto de boas realizações, né? E que Búzios consiga romper esse verão que vem pela frente aí, com as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que com muito trabalho, com amor, com carinho que esse povo tem pela essa cidade, a gente vai romper e vamos vencer e vamos ter muitas coisas boas acontecendo aí no ano de 2026, não somente na área política, né, mas também na área pessoal de cada um. Beijão, Rui. Muito obrigado. A gente também deseja boas festas, né, Com Luciano? certeza. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão ali fiel com a gente toda quarta-feira. Foi um ano incrível para mim, em particular. E eu espero que a gente possa ter trazido muita informação para vocês, que vocês tenham entendido o porquê desse programa, que a gente sempre quis dar a voz para a comunidade. A gente gosta de trazer as autoridades aqui, porque você, às vezes, não tem um canal que você possa conhecer melhor, né? Os vereadores, os secretários, o prefeito. Então, nós tentamos fazer isso esse ano. E eu agradeço muito a você que esteve conosco, agradeço muito a você, Rui, que proporcionou que isso tudo tivesse acontecido. Um ótimo Natal para vocês, um excelente ano novo. E ano que vem teremos novidades, não é mesmo? Sim. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Rui. Olha, excelente, sabe? Eu não lhe conhecia, né? O Silas, eu perguntei para o Silas, porque o receio que eu tenho
durante essa caminhada, eu escrevi alguns versos que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que também vocês se identificarão com o que eu escrevi aqui nessa minha caminhada. E tem como tema O Menino Sonhador, que diz assim: um dia o menino acordou, com um sonho em sua mente, de ser vereador para lutar por muita gente. Empolgado ele falava o que iria fazer, mas muitos deles zombavam, dizendo: quem é você? Um dia, um certo líder foi com sua mãe conversar, dizendo que o seu filho só iria atrapalhar. Sua mãe, com sabedoria, disse ao líder assim: meu filho é mesmo pequeno, mas pode sim conseguir. E assim passavam os dias de campanha daquele menino, pedradas e mais pedradas, mas ele sempre sorrindo. Chegou o primeiro comício, e agora? Como será? Aquele era o momento de começar a falar. Então, respirou fundo e olhou para a multidão, e com muita verdade disse tudo do seu coração. Impressionados ficaram com o jeito daquele menino, seguro e claro dizia tudo que estava sentindo. Suas palavras eram armas, seu gesto munição, toda vez que ele falava empolgava a multidão. Mas palavras o vento leva, e pouco importa a verdade. No lugar onde o dinheiro compra até a liberdade. Então, o menino perdeu, e decepcionado ele ficou. Triste e desanimado, o seu sonho ele enterrou. Mas o tempo foi passando e o menino aprendendo que às vezes para ganhar tem que começar perdendo. Então, num belo dia, a esperança renasceu e o sonho adormecido despertou e reviveu. E agora, mais maduro, tomou a decisão. Vou em busca do meu sonho, desta vez com os pés no chão. Juntou alguns amigos, começou a visitar, indo de casa em casa, sem ter hora para voltar, falando dos seus planos e projetos de cidade para homens e mulheres e de todas as idades. Explicava sua chance, que era hora de mudar, mas nem todos acreditavam que podia chegar lá. Mas um pequeno grupo sempre acreditava nele, lutava e declarava: estou convicto, é a vez dele. Depois de muito tempo chegou a eleição e na contagem dos votos, haja coração. Naquele mesmo dia, as urnas revelou quem ganhou, quem perdeu, quem sorriu, quem chorou. Foi um momento lindo e de muita emoção ver aquele menino vencendo a eleição. Foi quando todos puderam ver e chegar à conclusão que a mãe daquele menino sempre teve razão. Com a ajuda de Deus, o pequeno menino venceu. E para a surpresa de muitos, aquele menino sou eu.